Por que eu tô aqui? Essa é a grande pergunta da humanidade no momento que a gente tá vivendo, na minha visão. Agora tu falou uma coisa assim, que é o caminho que Deus setou pra gente, né? Você falou, a gente tá conversando que você disse que Deus é uma energia e tal. Deus é uma lógica, na minha opinião. Como é que é isso? Eu não entendo. Até hoje. Tipo, eu não sei o que é Deus. Eu não faço a menor ideia que porra é essa, tá ligado? Mas eu sei que essa merda existe, essa parada existe. Eu sei que existe uma direção, é o que eu sinto, tá ligado? Eu sei que existe uma direção, um caminho, existe o lado do mal, existe o lado do bem. Quem que determina o que é o bem e o que é o mal? É Deus, na minha visão, entendeu? Mas eu não consigo dizer que aí, a partir dessa conclusão que existe bem e o mal e que Deus existe, que Deus é algo, que Deus é uma energia, que Deus não quer que eu case, que faça sexo antes do casamento, tá ligado? Eu não consigo ter essa interpretação de Deus. Porque a partir do momento que você fala que existe um bem e um mal, um caminho estabelecido por Deus, pra mim isso invoca uma pessoalidade, uma autoconsciência que provém de Deus, né? Porque como é que uma força ou energia impessoal, você disse lógica, né? Mas que não tem autoconsciência consegue criar determinações comportamentais, morais, ou um caminho do bem e do mal. Porque falar de bem e mal, pra mim, fala-se muito de pessoalidade. Tem que existir uma mente que projeta o seu caráter para formar o que é bem e o que é mal. Sim, mas isso eu acho que talvez é uma ferramenta da nossa realidade como humano. Nós temos que ter um ego para existir neste universo que a gente habita, entendeu? Mas eu não acho que Deus esteja preso a isso. Acho que Deus não necessariamente precisa ter uma pessoalidade. Ele pode ser uma parada que a gente nem entende. A gente entende a pessoalidade porque a gente é uma pessoalidade. E a gente não consegue imaginar uma vontade sem essa pessoalidade. Mas isso não é necessariamente uma limitação de Deus. Talvez uma limitação da nossa percepção. Talvez o que você esteja dizendo é que Deus ele é mais que uma pessoalidade. E não menos. Sim, exato. Entendeu? Deus, ele transcende a mera pessoalidade. Ele é... Individualidade para Deus, eu acho que é um conceito raso para Deus, ele ser um indivíduo. Acho que ele não é limitado a um indivíduo, sabe? Por isso que é trindade, né? Por isso que a gente fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é mais do que isso, né? Se na doutrina cristã, Deus ele se manifesta em três autoconsciências, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um dos grandes mistérios da teologia, né? Como é que Deus pode ser três e um ao mesmo tempo e tal. E sei lá, só é o que está escrito. É porque ele transcende a pessoalidade. Exatamente. Nota 10 pro Igor. Aí. Então você, na sua percepção, Deus também não é um Deus pessoal. Não, Deus, assim, a ideia é que, uma vez que ele é mais do que uma pessoalidade nesse sentido, Deus é pessoal. Ele é pessoal. Ele também é pessoal. Ele também é pessoal. Ele se manifesta para além das limitações da nossa visão de pessoalidade. Porque o que é um ser pessoal na nossa visão, né? É uma autoconsciência. Eu tenho uma limitação física, eu não posso passar para além do meu próprio corpo. Eu tenho uma limitação histórica de onde eu vivi e tal. E Deus, ele é uma pessoalidade. Quando a gente fala pessoalidade, a linguagem teológica é de uma autoconsciência. Ele é um ser, uma pessoa, é a linguagem tradicional da teologia, que se entende, tem uma autoconsciência, sabe quem é, tem sua própria pessoalidade e personalidade. E isso se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo como três autoconsciências, como três pessoas. E veja, se você fala de um Deus em três autoconsciências, em que cada autoconsciência, cada pessoa é totalmente Deus, mas os três são totalmente Deus e um está contido no outro, a gente começa a conversar um pouco sobre o que você está dizendo. É um Deus que transcende o nosso conceito, a nossa limitação de pessoalidade. Então, quando eu digo a Deus é uma força, Deus é uma energia ou uma lógica, a sensação que me passa quando eu escuto isso é que Deus é menos que uma pessoalidade. Ele é como se fosse uma energia informe que talvez nem se veja como Deus, nem se perceba como existente, mas que move a gente de alguma direção ou algo parecido. Talvez ele não se... Concordo, é meio um pouco essa minha visão. Talvez ele não tenha a nossa percepção de Deus. A gente tem uma percepção... Talvez ele só tá... Deus só esteja existindo e nem sabe que ele criou tudo isso, tá ligado? Eu não sei o que é Deus. Essa é a parada. Eu não sei o que é. Pra mim, essa lacuna tá aberta. Ele pode ser esse Deus pessoal e eu sei que... Mas talvez ele não seja. Ele precisa ser. Se Deus ele conseguiria encarnar na Terra, eu não acredito que ele conseguiria. Porque a partir do momento que ele se materializasse como um indivíduo, como ele não seria mais Deus. Seria outra parada. Um dos grandes mistérios do cristianismo é justamente como é que isso foi possível mesmo. A linguagem que é usada em Paulo, a linguagem que é usada nos evangelhos, é uma linguagem mesmo do absurdo quase, né? De como é que Deus vira homem. Como é que o autor da vida nasce de uma mulher, né? Como é que o verbo eterno tem que aprender a falar. Como é que o incontido entra num corpo, né? Como é que o autor da vida morre, sabe? E realmente essa sensação tem que ser gerada na gente. Como é que pode isso? Isso é absurdo, cara.
Mas esse é o grande absurdo da mensagem do evangelho. De que a gente tem Deus, um ser pessoal, segundo a visão cristã, segundo a visão judaica e da maioria das religiões monoteístas do mundo, um Deus pessoal, que olha pra gente na nossa miséria, no nosso pecado, nas nossas falhas, e escolhe se tornar como nós pra se tornar uma ponte entre nós e ele. Né? Isso é uma mensagem que, sim, é absurdo. Como é que Deus vira gente, cara? Eu não virava gente. Se eu fosse Deus, papoca todo mundo e tal, e vai. Eu não sei, você, eu entendo. Não, entendeu? Assim, Se fosse eu, que se dane todo mundo, entendeu? Assim. Mas não, tem um Deus que olhou com misericórdia e com amor, entendeu? E que se tornou participante da nossa vida para ser o modelo perfeito que a gente recebe quando crê nele, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa dentro da mensagem cristã e da visão cristã das coisas, né?